Boa noite para você que está chegando comigo, meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira de arquibancada. Eu sou o Jonas Stelman, seja muito bem-vindo ao canal Gol TV. Boa noite para você nessa segunda-feira. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Primeiramente, peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. É importante demais para o nosso crescimento. Ainda raciocinando o que aconteceu no amistoso de ontem, nós estivemos lá no Maracanã, né? Mas esse vídeo eu quero olhar também para aquilo que o Bahia apresentou dentro de campo, tá? Quero falar de 3 jogadores que chamaram a minha atenção e chamaram a atenção dos jornalistas que estavam presentes lá no Maracanã. 3 jogadores argentinos que demonstraram muita vontade de vestir a camisa do esquadrão. Guido Herrera, Alejo Vélez e também Román Gomes. Eu preciso falar não apenas pelo que eu vi durante a partida, mas o que eu tive o prazer de estar no Maracanã e trocar algumas palavras, ainda que rapidamente, com esses 3 jogadores. E quem me segue na outra rede, @Jonas Stelman, vai lá e me siga lá na outra lá, né? Lá que tem stories e tudo mais. E você vai ver algumas postagens minhas, até mesmo com a foto com esses 3 jogadores. Não foi uma conversa longa, foi uma troca rápida, né? Mas que eu julgo muito importante. Mas mesmo em poucos segundos foi possível perceber o entusiasmo desses 3 jogadores. Os 3 se mostraram empolgados com a oportunidade de defender o Bahia, de conhecer mais profundamente a torcida brasileira, a torcida tricolor, e construir uma história usando as cores do esquadrão. Isso é muito importante. O torcedor do Bahia quer qualidade técnica, evidentemente, claro, tá correto. Mas também quer jogador que entenda a responsabilidade que assumiu, que é jogador que chegue com fome, que não trate o Bahia como apenas mais um contrato da sua carreira, que possa compreender que está vestindo a camisa de um clube bicampeão brasileiro, dono de uma das maiores torcidas do país e representante de um povo completamente apaixonado. E pelo menos nesse primeiro contato com esses 3 jogadores que eu tive, eles demonstraram estar entendendo completamente isso. Agora não basta contratar, né? É necessário saber também utilizar. Não adianta trazer jogadores com características específicas e colocá-los para poder executar funções que não irão potencializar as suas qualidades. Esse é o recado que precisa ser dado diretamente ao técnico Rogério Ceni, tá? Vamos começar falando sobre o Guido Herrera. O placar, meus amigos, ele terminou 2-0. Talvez algumas pessoas olhem apenas para o resultado, né? Vai olhar para o resultado e vai falar o seguinte: como é possível elogiar um goleiro que entrou e sofreu um gol, né? Foi um gol, ou os 2 gols foram no Guido Herrera, eu não me recordo bem. É possível porque o futebol, ele precisa ser analisado além do placar. Então a gente consegue analisar o goleiro mesmo com o placar adverso de 2-0. O Guido não teve culpa direta nos gols, longe disso, tá? No primeiro, o Fluminense ele marcou ali uma cobrança de pênalti, e no segundo foi verdade, ele estava nos 2, o Cano apareceu livre depois de uma falha coletiva ali de acompanhamento e finalizou, né, sem dar chances aí e a possibilidade de defesa para o Guido Herrera. Mas o que me chamou mais atenção no Guido não foi apenas o que ele fez com as mãos, foi o comportamento, a postura, foi a maneira, né, como ele se comunicou o tempo inteiro com a linha defensiva, orientando o sistema defensivo do Bahia, o tempo inteiro chamando a atenção dos seus companheiros, apontou posicionamentos, tentou organizar a linha, toda hora, aquela última linha, tentou organizar, falando. Eu sinto falta de gente que fale nesse time do Bahia, cara. É um goleiro que não fica apenas esperando a bola chegar, ele participa do jogo constantemente. Ele entende que o goleiro possui uma visão ali privilegiada do campo, e precisa usar esse privilégio para comandar quem está à sua frente. Ele fez isso o tempo inteiro. Isso é liderança também, tá? Deixando claro que isso também é uma parte da liderança. E liderança não significa apenas usar a faixa de capitão, não significa dar uma entrevista bonita, não significa falar mais alto, né, depois que o jogo já termina. A liderança também é assumir responsabilidade quando a bola está rolando, é orientar, é corrigir, é cobrar. E você me acompanha que sabe que eu falo constantemente que o time do Bahia parece um time de ursinhos carinhosos, né? Todo mundo aceita o erro com uma passividade enorme. O Guido chegou ao Bahia trazendo uma experiência de mais de 300 partidas pelo Tajeres, clube no qual ele se tornou um grande ídolo, uma das principais lideranças do elenco, capitão. Essa experiência, ela, para mim, nesses minutos que ele teve em campo, apareceu e foi notória rapidamente. Mesmo sendo sua estreia, ele não se comportou como um novato tímido, com medo de incomodar os novos companheiros. Ele entrou como alguém que sabe o que precisa ser feito. E outra coisa que me agradou, né, foi o inconformismo. O Guido demonstrou impaciência com os erros. Demonstrou irritação com a desorganização defensiva que estava sendo mostrada pela equipe do Bahia. Demonstrou que não estava satisfeito com a derrota, mesmo sendo apenas um amistoso, mesmo tendo acabado de chegar no clube. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Porque é uma das coisas que mais incomodam o torcedor, eu tenho certeza absoluta disso, né? É o time perder, os jogadores não estão nem aí,
aceita a derrota com naturalidade, o time perde, os jogadores deixam o campo totalmente andando, cumprimentando todo mundo, dando entrevista, dando risada. Não, cara, não. Derrota precisa verdadeiramente incomodar, você precisa se incomodar com a derrota. Né? O erro precisa incomodar, a desatenção precisa incomodar. E o jogador profissional, ele não pode se acostumar com a derrota. E claro, né, que ninguém vai ganhar todas as partidas, é fato isso, notório, evidentemente. Perder também faz parte do futebol, lógico, mas existe uma diferença enorme entre perder lutando, sair revoltado com os próprios erros e simplesmente aceitar o resultado como se fosse uma ocorrência completamente normal. E o Guido, para mim, ele mostrou que não aceita isso facilmente. A postura dele, tá? Pô, reveja os lances. Mostrou para mim muita personalidade, mostrou comando defensivo, mostrou também aquela dose de inconformismo que muitas vezes faltou ao Bahia em momentos cruciais e decisivos durante a temporada, tá? Isso pode fazer muito bem ao elenco do Bahia. O Bahia precisa de jogadores que cobrem uns aos outros, precisa de atletas que não tenham medo de falar, precisa de que sejam capazes de olhar para o companheiro e dizer, ó, você precisa fechar o espaço, você precisa acompanhar ali esse jogador, acorda, você precisa acordar, você precisa respeitar essa camisa. E o Guido, ele mostrou que tem esse perfil, mesmo ele não tendo, ele acabou de chegar. Ele mostrou que tem esse perfil. Eu sei que a disputa com o Ronaldo vai ser importante, vai ser saudável. Na cabeça do Rogério Ceni, nesse momento, o Ronaldo é titular. E eu entendo, porque ele não pode simplesmente tirar o goleiro que ele considera ser o goleiro titular, né, de confiança, que ele pediu para o Bahia, e botar o Guido de uma hora para outra. Mas a impressão inicial é de que o Bahia trouxe mais do que um goleiro. A impressão que eu tenho é que o Bahia trouxe uma liderança. Uma pessoa, um jogador, um atleta, um profissional que estava faltando efetivamente nesse elenco aí do Bahia. Outro jogador que deixou uma impressão relativamente positiva foi o Alejo Vélez, tá? É importante lembrar que também está chegando agora, ainda está conhecendo os companheiros, entendendo os movimentos do time, se adaptando ao futebol brasileiro, nunca jogou aqui, né? Mesmo assim, deu para perceber algumas características interessantes dele. O Vélez, ele não é um atacante completamente parado, como muitas pessoas imaginavam, ele se movimenta, ataca espaços, tenta oferecer linha de passe, né? Tenta se desvencilhar a todo momento ali dos zagueiros, faz movimentos ali curtos, né? E também tenta atacar um pouco mais a profundidade. A bola chegou relativamente pouco até ele, especialmente porque o Bahia caiu de produção na segunda etapa. A própria avaliação da partida, ele destacou que ele teve pouca participação porque quase não foi abastecido. E aí eu bato mais uma vez, sem o Everton Ribeiro não tem quem criar. Não adianta você ter o Ronaldo Fenômeno, o Romário, que você não tem um cara para dar bola para ele, ele vai pegar pouco na bola, né? E o centroavante depende desse funcionamento coletivo. Não adianta cobrar que o camisa 9 resolva tudo, se o meio-campo não consegue encontrar o último passe, se os laterais chegam ali de fundo, né, e se os pontas não criam as situações de cruzamento. Ainda assim, gostei da disposição que o Alejo Vélez teve. Tá? Gostei da mobilidade, eu gostei da forma que ele tentou sempre participar do jogo, mesmo em dificuldade. Ele é muito jovem, tem força física, velocidade e capacidade de atacar a área, tá? Mas existe um ponto que me preocupou. E aqui vai um recado direto para você, Rogério Ceni. Quando o Everaldo foi colocado para jogar ao lado do Alejo Vélez, o novo atacante do Bahia precisou sair um pouco mais da área, marcando um pouco mais o lateral. Passou a ocupar o lado ali mais lateral da área, né? Mais fora da área. Em determinados momentos teve que acompanhar o corredor também e ajudar a marcação ali pelo lado. E isso não potencializa esse jogador. O Vélez, ele é um atacante veloz, ele pode até ter mobilidade, ele sabe ocupar os espaços entre os zagueiros. Então, enfim, mas ele não tem que ser um cara para jogar pelo lado do campo. Não tem, ele não é esse cara, então esquece isso. Velocidade não é sinônimo de capacidade para jogar aberto. Um zagueiro pode ser veloz e continuar sendo zagueiro. Um centroavante pode ser veloz e continuar sendo um bom centroavante. A característica principal do Vélez é atacar a área, é ocupar os espaços entre os zagueiros, é se posicionar para poder finalizar, é disputar a bola na área. O próprio jogador se apresentou como um atacante de área. Não invente de colocar o Alejo Vélez para jogar pelo lado do campo, pelo amor de Deus. Tá? Portanto, né, o Rogério Ceni precisa evitar um erro que já vimos muitas vezes no futebol brasileiro. Contratar um jogador por aquilo que ele faz bem e depois colocar para executar uma outra função. O Bahia fez um investimento altíssimo, importantíssimo no Alejo. Ele não pode ser usado apenas para abrir espaço para outro centroavante. De repente, se tivesse um fenômeno de gols ali, um centroavante espetacular, a gente até entenderia, não tem espaço para o Alejo aqui, mas não é o caso. Não é o caso. Caso jogue dois atacantes juntos, é necessário encontrar uma dinâmica que preserve ali o Vélez próximo da zona de finalização. Tá? Pode haver mobilidade, pode haver troca de posição, mas ele precisa atacar a área. A área.
precisa receber cruzamentos, precisa estar próximo ao gol, não pode passar o jogo inteiro no lugar onde longe do lugar onde ele é mais perigoso. E fica o recado, Rogério, Alejo Vélez é centroavante, pelo amor de Deus, tá? Não transforme o camisa 9 móvel em um marcador de lateral, não desperdice a principal qualidade do jogador que chegou para resolver justamente o problema ofensivo, por favor, Rogério Ceni, tá? E outro que eu queria falar aqui, meus amigos, é do Roman Gomes. Roman Gomes é uma cobrança, né? Aqui é minha cobrança e vai um pouco mais direta, porque eu estava conversando com o Rodrigo Ramos ontem e não é possível o Bahia possuir no elenco o lateral direito de origem, jovem, campeão da Argentina, com experiência de Libertadores, e começar o jogo colocando o Marcos Vitor improvisado no setor. Eu não acho que o Marcos Vitor esteja jogando melhor, que ele seja uma melhor opção, ou que ele esteja treinando melhor, não dá. Isso só desmotiva o cara. O Romano chegou ao Bahia depois de ser titular em um time campeão, o Estudiantes, de disputar uma Libertadores, inclusive jogando contra o Flamengo nas quartas, em 25, marcando o Samuel Lino ali, ó, full, e marcando bem, tá? Eu não estou dizendo que o Roman já demonstrou no Bahia aquilo que ele pode apresentar, eu acho que não, tá? Não estou afirmando que ele fez uma atuação espetacular contra o Fluminense, também acho que não, ninguém acha que fez uma atuação espetacular. Ele ainda precisa evoluir, precisa se adaptar, precisa ganhar ritmo e confiança, mas para isso ele precisa jogar, porra. O Marcos Vitor é zagueiro. Ele pode atuar ali pelo lado, em uma linha de 3 defensores. No momento que não tiver um lateral direito, ele pode quebrar esse galho e ponto, ele não possui os mesmos caguetes de um lateral de origem. Ele não realiza naturalmente um movimento de ultrapassagem, ele não tem uma noção de amplitude, ele não oferece um apoio ofensivo. Não dá. Não dá. Ele não está acostumado a receber uma bola ali meio que pressionado junto à linha lateral. Ele não tem como, característica, atacar o espaço aí pelo corredor, chegar ali de fundo. Isso não é uma ofensa ao Marcos Vitor. Eu acho ele até um bom jogador. É apenas uma questão de posição, pô. Não tem como a gente criticar um zagueiro por não saber executar com naturalidade uma função que não é dele. A responsabilidade é de quem escala. Concorda comigo? O próprio elenco do Bahia apresenta o Marcos Vitor como zagueiro e o Roman Gomes como lateral. Portanto, qual é a lógica de você colocar à frente, na lateral direita, o Marcos Vitor, sendo que você tem um lateral de origem que, apesar de ser jovem, tem uma certa experiência internacional. Foi apenas um amistoso. Não vou nem tirar isso como uma verdade, não vou nem tirar isso como uma que vai ser assim, eu creio que não, tá? Mas o Roman, ele declarou durante a intertemporada que se sente preparado, né, tanto para apoiar quanto para realizar uma função mais defensiva pelo lado direito. Então, meus amigos, coloca o cara para jogar, dá sequência, dá confiança, deixe que ele cometa os erros e evolua com eles. Nenhum jogador jovem vai se desenvolver recebendo 15, 20 ou 30 minutos esporádicos, né? E depois não adianta dizer que o atleta não está adaptado. A adaptação também acontece dentro do campo. O Bahia, ele contratou o Roman Gomes para ser o lateral direito do Bahia, pô. Caso ele não responda, depois de uma sequência real, verdadeira, aí é uma discussão que a gente tem que ter. Mas ele precisa receber essa sequência. Não faz sentido improvisar por escolha, né, enquanto existe um especialista disponível. Tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Te peço, na moral, encarecidamente, antes de sair, para você deixar o like, se inscrever. Se você puder e quiser, torne-se membro aqui do canal. Clique em Seja Membro, que você ajuda a gente. O membro, ele tem acesso antecipado aos vídeos, a informações, tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Então dá essa moral aqui para a Gol TV, torne-se membro aqui do nosso canal, é muito importante pra gente. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e você quer patrocinar o nosso canal, entre em contato com a gente aí. Os contatos estão todos eles na descrição desse vídeo, tá bom? Beijo pra você, abraço pra você, beijo pra você, saudações, uma boa segunda-feira, um bom fim de segunda-feira, né? Saudações, tamo junto, valeu!